E vem conferir a crítica do mangá de Hellsing. E em 1997 lançava o mangá de Hellsing. Mangá esse completo em 10 volumes e que foi em publicação entre os anos de 1997 a 2008. Vale destacar, depois do mangá, Hellsing ganhou dois animes. O primeiro anime, que é completo em 13 episódios, é bem ruim e ele não mostra nada do que a obra realmente é. Depois disso, ganhou o Hellsing Ultimate. Esse sim, para quem gosta de Hellsing ou para quem tem interesse de saber mais sobre a obra, mais parecida com o mangá, essa é a versão que você tem atrás. Hellsing é completo em 10 volumes e Hellsing tem coisas que chamam muito a minha atenção, desde os personagens, passando pela estética do universo. Mas quando você pensa na história como um todo, você vê que é aquela velha história de desligar o cérebro. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu acho que a gente não tem como desligar o cérebro. Mas eu gosto dessa frase, mas essa frase combina bastante com Hellsing. Porque Hellsing ele chama a atenção pelo visual dos personagens, pelo visual do universo, pelos traços que o autor coloca para sua obra. Mas quando você sai um pouco disso, você vê que a obra não te entrega muito mais do que ela promete. Mas vamos lá, começar falando sobre a estética de Hellsing. Como eu falei, eu gosto muito da estética diferente de Hellsing. Porque Hellsing conta a história do Alucard. E o Alucard é um vampiro. Então o artista da obra, o autor, o que ele tentou fazer? Ele tentou sair o máximo possível da estética conhecida de mangá. E tentou trazer mais para um mangá europeu. Ou seja, uma linguagem mais suja, um design mais sujo para o universo de Hellsing. Então se você ler o mangá como um todo, você vai perceber que os cenários parecem muito mais no estilo de castelo. Você vai perceber que a vestimenta dos personagens também tem uma estética mais europeia, até porque tá falando do vampiro. Então a partir daí são capas muito longas, são alguns chapéus, correntes, designs que fazem lembrar uma linguagem mais europeia. E isso é interessante porque isso dá uma estética própria pro anime, ou pro mangá como um todo. Você pode falar o que você quiser de Hellsing, mas é inegável. Você vê Hellsing e você pode até não saber o nome daquele vilão, daquele personagem, do personagem secundário que aparece pouco, mas você lembra dele visualmente e ele marca, porque realmente o estilo, a estética de Hellsing é muito bonita, é muito bem pensado e dá uma linguagem própria para a obra. Foi o que eu falei, uma linguagem mais europeia em relação ao seu design. Gosto muito, de novo, do visual do Alucard, da Victoria e de todo mundo que tá nesse universo, sem contar dos cenários, sem contar que também traz um elemento a mais, que é na parte da violência do mangá. Hellsing é um mangá extremamente violento e o autor, ele queria isso, ele queria fazer essa ideia violenta para a obra, e você vê como isso funciona muito bem com essa estética europeia, porque você vê que tudo fica mais violento, mas tem um certo, é mais estilizada a violência que ele coloca aqui, é completamente exagerado, às vezes não faz sentido nenhum, como uma mão que sai dentro da boca de um cachorro, mas mesmo assim ela é muito interessante, como ele expressa a violência de uma forma diferente. Você vê que parece que é mais pesado, você vê que as mortes parecem muito mais brutais. Eu acho que a estética faz muito disso. Então, em relação à estética, eu gosto muito da obra. Em relação não só dos personagens, mas dos castelos e dos cenários. Gosto muito de quando ele alonga os cenários, parecendo que você está até vendo uma visão mais turva em certo ponto, que cria algo que eu gosto muito. Então, em questão de estética, eu gosto muito em relação aos cenários, ao universo, aos personagens e essa linguagem própria que dá para a obra. Quando a gente sai disso e entra nos personagens em si, aí já começam os problemas da obra. Eu gosto muito do Alucard. Eu acho que ele é muito interessante, é muito legal acompanhar a história dele, mas ele é um personagem com poucas camadas, e isso é um problema grave de Hellsing. Os personagens, eles são visualmente interessantes, quando você vê quem eles são, você aprende um pouco mais sobre eles, você vê que eles têm um potencial, mas quando tem que dar um passo a mais, e quando a obra tem que dar realmente algo a mais para os personagens, você vê que eles não conseguem fazer isso. Eles são personagens que são muito superficiais, pouco explorados e pouco desenvolvidos, e não é que o autor tentou desenvolver, você vê que como o autor escreve, você vê que ele queria desenvolver o mínimo possível aqueles personagens. Você gosta deles mais pelo carisma de alguns, mais do que realmente o que eles te entregam em relação ao desenvolvimento de personagem. A personagem mais desenvolvida é a Sirius Victoria, e ela é uma personagem que realmente tem um drama dentro dela. Tem um drama dela ser uma policial que está se tornando uma vampira. Como vai ser essa vampira nova entrando nesse universo? Ela é a mais interessante, mas assim ela não é tão bem desenvolvida assim. Isso incomoda bastante. O vilão, ele é um vilão carismático,
carismático, porque ele é um vilão que ele é um vilão por ser vilão. Mas isso acontece mais porque o autor não quer desenvolver o vilão, dar camadas pra ele, do que realmente porque foi o pensamento todo do autor. No fim foi o que eu falei, os personagens são carismáticos, isso faz com que os 10 volumes até passam rápidos. O design também é muito interessante e faz com que a obra passe rápido, mas em questão de desenvolvimento, de trazer uma linguagem a mais, você vê que não tem. E vale destacar, existem cada vez mais obras de vampiro, e os vampiros gostam de discutir assuntos que eu acho muito interessante, como a imortalidade, como a diferença daquele vampiro que quer ser imortal contra o que não quer ser imortal, o que quer morrer, o que tem que matar humanos contra o que não quer matar, o que quer manter o mínimo da sua humanidade. Aqui não tem nada disso. Em Hellsing é simplesmente uma organização que mata outra organização, uma organização que vai atrás dos vilões, vamos dizer assim. Você vê que não tem uma camada muito profunda. E isso acaba estragando muito a obra, porque você sente a falta de um algo a mais. Quando você vai discutir Hellsing com alguém, é como se alguém perguntasse assim pra você: você me recomenda ler Hellsing? E você vai falar: recomendo, porque é um mangá divertido, com bastante violência, mas você não vai falar pra uma pessoa que é uma história super complexa, é uma história bem desenvolvida. Não, você vai elogiar o design, você vai elogiar que os personagens são interessantes, mas é só isso, porque ele não consegue passar além disso. E é isso que eu tô falando até agora, porque quando você entra no próximo ponto, que é a história, você vê que a história também não é tão bem desenvolvida. Você vê que e isso é culpa dos personagens, obviamente culpa do roteirista, mas é culpa dos personagens, porque o escritor, ele desenvolveu tão mal os personagens, e quando você tem que ter uma conclusão pra eles, por exemplo, uma conclusão pra história, parece que eles só fizeram aquilo porque eles estavam entediados, e não porque eles queriam dominar o mundo, ou porque eles queriam algo a mais. Não, e você vê que aí entra o desperdício de Hellsing, porque Hellsing acaba sendo aquele mangá que visualmente é impecável, visualmente ele mostra um potencial pra obra, mas em questão de personagem, desenvolvimento e a história, pra que lado ela leva, você vê que ela acaba ficando não tão boa como ela poderia ser. E aí fica aquela pergunta: você recomendaria alguém a ler Hellsing ou assistir Hellsing? Se for assistir, veja Hellsing Ultimate, não veja o Hellsing normal. Se for pra ler, é o que eu falei, se você procurar só um anime pela violência gráfica, por boas sequências de ação, você vai encontrar aqui um design diferente, um design muito bonito, você vai encontrar aqui. Até porque o autor tem uma noção boa de espaço, ele consegue criar boas cenas de luta, boas sequências de ação que te deixam empolgados. Mas você quer uma história mais complexa, personagens mais aprofundados e desenvolvidos, e você não vai encontrar aqui. No fim, eu gosto de Hellsing. Eu acho que é aquela leitura que eu não faço sempre, mas eu tenho ele na minha coleção, e quando eu leio é mais para realmente distrair. Mas quando eu penso no que a obra poderia ser, com o potencial total que ela tinha, eu acho que ela poderia ter sido muito melhor do que ela foi. Concluindo, foi o que eu falei ao longo da crítica. Quer um mangá só para realmente passar o tempo? Talvez você se divirta com Hellsing, caso você goste dessa estética mais de violência gráfica, com uma estética diferente. Agora você quer uma história mais desenvolvida, personagens bem trabalhados, realmente uma complexidade em tudo, como a obra poderia ter, você não vai encontrar aqui. No fim, é apenas uma boa passagem de tempo. E por isso que eu fecho o mangá de Hellsing com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Hellsing? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.